pessoal, ela que é a maior produtora independente de petróleo do Brasil, tá? A PetroRio gera valor em campos produtores através de redução de custos e revitalização da produção, ou seja, pessoal, a empresa compra campos maduros que as empresas aí maiores já não conseguem extrair tanto petróleo, né? E aí ela revitaliza esse campo. E aí com isso ela consegue extrair o máximo de valor desses campos, tá? Ela tem uma experiência única aqui em desenvolvimento de campos maduros, né? Como eu mencionei. Um time técnico altamente classificado, capacidade de atrair capital, até uma administração extremamente focada na disciplina de capital e otimização de custos operacionais. E também tem grande potencial de sinergias, o que torna a PetroRio mais competitiva em comparação aos seus pares, né? A gente vê o histórico de M&A também da empresa, né? M&A seria aqui aquisições e fusões, tá? A gente vê aqui que em 2014 a empresa comprou aqui 60% do campo de polvo, tá? Da BP Energy. Em 2015 também comprou mais 40% do campo de polvo da Maersk, aí totalizando aqui 100% do campo de polvo. Em 2017 aqui comprou 10% do campo de Manati. Em 2018 aqui comprou mais 18% de campo de Frade, tá? Da Impex. Em 2019 que comprou da Petrobras e da Chevron aqui 100% do campo de Frade. Em 2020 comprou da Domo e da BP Energy 95% aqui do campo TBMT, tá pessoal, e mais o polvo. Mais 35% aqui do campo de Arru e 60% aqui do campo de Itaipu. E aí em 2021 que comprou da Total mais 29% aqui do campo de Arru, que totalizaria aqui um pouco mais de 65% aqui do campo de Arru, tá? E aí em 2022, aqui nos últimos 2 meses, a empresa comprou da Petrobras 90% aqui do campo de Albacora Leste, tá? Então é o campo que vai dar mais retorno para a empresa, tá? Esse campo aqui. E aí vendo aqui as reservas de petróleo da empresa, pessoal, comparando aqui em milhões de barris, tá? Esse MMBBL aqui, tá? Porém antes, pessoal, a gente vê essas siglas aqui, 1P, 1C, 2P, 2C, 3P, 3C. Então, o que seriam essas siglas aqui, tá? O 1P, pessoal, seriam as reservas de óleo e gás que podem ser categorizadas como provadas, tá? Ou seja, ela tem certeza, pessoal, que ao ser extraída essa reserva de petróleo, ela se tornará uma venda, tá? E aí 2P seriam provadas e prováveis, né? Então, uma reserva de petróleo que é provável, né? Tem quase certeza, né? Que virará uma venda aí, tá? Né? Virará um petróleo de fato, tá? E aí 3P, que é provadas, prováveis e possíveis, tá? Então, ali tem uma possibilidade, né? De virar petróleo de fato, né? Essa reserva. E aí vemos aqui, pessoal, comparando 2021 com 2022, a gente vê que 1P de 2021 para 2022, a gente vê aqui que houve um aumento de 225 milhões de reserva de barris, tá? Em 2P, pessoal, a gente vê um aumento aqui de 319 milhões aqui de petróleo em reservas, tá? O que seriam prováveis, né? O 2P. E para 3P, a gente vê aqui 402 milhões aqui de barris de petróleo como reservas, tá? O que seria possíveis, tá? O 3P, tá? Então a gente vê que, à medida que vai aumentando aqui o número de 1P para 2P para 3P, vai aumentando aqui também o número de milhões de barris, tá? E aqui também a gente vê a informação de produção de barris por dia, tá, pessoal? A gente vê que em 2017 ela produziu aqui 8 mil barris aqui por dia, tá? E aí em 2022 ela possui aqui já uma produção aqui de mais de 35 mil barris, tá? Então a gente vê que de 5 anos para cá ela multiplicou vezes 5 aqui a sua capacidade em produção de barris, tá? E aí, pessoal, uma outra notícia da PetroRio, que a empresa deve comprar aqui o campo de Albacora, tá? Nos próximos meses aí, provavelmente. Ou seja, pessoal, a empresa já comprou o campo de Albacora Leste, né? Como eu mencionei no slide anterior, que deve produzir aqui cerca de 30 mil barris de óleo, tá? Por dia. E aí o campo de Albacora, que por sua vez é maior, deve produzir aqui cerca de 43 mil barris aqui, de acordo com dados aqui em 2020, né? Então, se somarmos aí, pessoal, 35 mil barris que ela produz aí atualmente, mais 30 mil barris do campo Albacora Leste e mais 43 mil barris aqui, que muito provavelmente deve entrar, tá? O campo de Albacora para a empresa. De acordo com notícias do seu presidente, está 99% concluído nessa aquisição do campo Albacora, tá? Então, a empresa, com a compra desses 2 campos aqui, a empresa deve multiplicar em pelo menos 3, 4 vezes, né, a sua produção, tá? E isso reflete em quê, pessoal? Em lucros, né, para a empresa, né? A empresa deve ter seus lucros aí multiplicados aí por 2, 3, 4 vezes mais aí nos próximos anos, tá? Então a empresa aí vai virar um monstro aí nos próximos 3, 4 anos, tá? E todos sabemos, pessoal, que cotação segue lucro, né? Então, à medida que a empresa estiver lucrando mais aí nos próximos trimestres, anos, né? A sua cotação também deve subir, né? Falando aqui um pouco sobre os seus campos, pessoal, o campo de Frade, que ela tem 100% de participação e produz aqui quase 16 mil barris por dia. E o campo de Arru, pessoal, que a PetroRio tem 64% de participação, porém o campo de Arru, pessoal, só deve entrar aí em operação para a empresa em 2024, tá? Ou seja, pessoal,
Ela na verdade tem 3 campos a mais aí para entrar, tá? Nos próximos anos, né? Então, entrando no Wahoo, a empresa deve somar mais ainda, né? O seu número em produção de barris, tá? E aí a gente vê reservas 1P aqui, que é as reservas aqui já provadas, né? Como eu mencionei no slide anterior. Que ela tem 141 milhões aqui de barris, tá? A serem extraídos. E ela tem uma previsão de abandono desses 2 campos, pessoal, somente em 2054, tá? Então a gente tem mais de 30 anos aí que a empresa deve produzir demais aí, tá? E aí também o campo Cluster Polvo mais TBMT, que a empresa tem 95% aqui de participação, produz aqui um pouco mais de 18 mil barris por dia, né, com esse campo aqui, tá? Tem reservas 1P aqui, um pouco mais de 46 milhões de barris. Já a previsão de abandono desse campo aqui é em 2033, tá? Então tem mais 10 anos aqui para extrair petróleo desse campo aqui, tá? E aí o campo de Albacora Leste, pessoal, que eu mencionei agora há pouco, né? Que ela tem 90% de participação. Tem uma reserva 1P aqui de 243 milhões de barris, tá? De petróleo. E a previsão de abandono desse campo é somente em 2051, tá? Então a empresa tem mais 30 anos aí de produção de barris aqui de petróleo nesse campo, tá? A empresa ainda não começou, tá? Porém, deve começar em breve aí a operar nesse campo, tá? E aí a gente vê que os campos são bem próximos, né, pessoal? Tudo aqui na bacia de Campos, tá? A gente vê aqui o campo de Polvo e os outros campos aqui, Itaipu, Wahoo, Frade e o campo de Albacora Leste, né? Tudo um do lado do outro aqui praticamente, tá? E aqui um pouco da geração de valor, pessoal, nesses campos, tá? A gente vê que ela tem aqui 3 vertentes, né? Custo, reservatório e produção. Em custos aqui ela tem técnicas de racionalização de custos, captura de sinergias operacionais e renegociação de contratos. A gente vê que o custo de operação nos campos aqui, em 2013, quando esse campo aqui era da BP Energy, ela tinha um custo de operação aqui muito maior, né, do que em 2021 agora, que ela tem somente aqui 60 milhões aqui de dólares, tá, em custos, tá? E aí o campo de Frade é a mesma coisa, 2018 aqui pela Chevron ela tinha um custo muito maior, né? E aí em 2021 ela tem um custo muito menor, né? Então a Impril, ela é espetacular, né, em diminuir custos, né, com as suas operações, né? E aqui outro campo também, que era da Domo, né, em 2019, em 2021 também, que ela diminuiu muito aqui o seu custo. E aí reservatório aqui, pessoal, ela tem foco aqui no gerenciamento meticuloso do reservatório para estender a vida útil do campo. Tá? Então a empresa também consegue estender a vida útil do campo, tá? Na medida do possível aí. E da produção, ela foca aqui em redesenvolvimento, visando o incremento na produção, aumento na eficácia operacional e entre outros aqui, pessoal. Então a empresa é espetacular realmente, né? A empresa consegue tirar leite de pedra, né? Realmente, né? Então a empresa é muito boa no que ela faz, tá? E aqui ela fala um pouco sobre entregando crescimento, tá? Ela cresce através de aquisições, reposição de reservas acima do nível de produção anual e maior representatividade da produção brasileira. A gente vê o ranking de produção de petróleo aqui, tirando a Petrobras, tá? Ela é a segunda maior aqui, só perde para a Total Energies, que produz 56 milhões. E aí a PetroRio produz aqui 34 milhões, tá? E aí a gente vê outras empresas aqui que a gente conhece, petroleiras, né? PetroRecôncavo, que produz 13 mil barris por dia. Enalta, que a gente conhece bastante também, produz 12 mil barris por dia. 3R Petroleum, aqui também conhecida, produz 6,9 mil barris por dia. E aí a PetroRio, pessoal, que a gente vê que em 2014 produzia somente 6 mil barris por dia, tá? E aí em 2022, 8 anos depois, ela produz aqui 34 mil barris, né? Sendo a segunda maior aí em produção de barris, só perdendo para a Total Energies, tá? Como eu mencionei. Então a empresa em 8 anos, pessoal, se tornou aí um monstro, né? Uma das melhores aí produtoras de petróleo do Brasil, tá? E aí, pessoal, outra informação importante aqui, que é a evolução do lifting cost, que a empresa faz mágica, né, realmente, né? O que seria o lifting cost, pessoal? Seria o custo de extração, né? Ou seja, o custo operacional médio para extrair cada barril de petróleo, né? Ou seja, a gente vê aqui, pessoal, que o lifting cost era aqui em 2017 30, tá? E aí em 2022 é somente 11 dólares aqui por barril, tá? Então a empresa realmente faz mágica em tudo que ela faz, tá? Um custo somente de 11 dólares, tá, por barril, tá? É muito pouco, tá? E aí a gente vê aqui uma comparação do Brent versus o lifting cost da empresa, tá? A gente vê que o Brent, desde 2018 aqui, chegou a bater 60, 70 dólares aqui, o valor do barril, né? Chegou a bater aqui em 2020 pouco menos de 40 dólares. E aí, nos últimos meses aí, com a guerra, com a economia fraca, né? O preço do petróleo tá lá em cima, né? No primeiro trimestre de 2022 aqui, o Brent chegou a bater 100 dólares, né? E hoje a gente sabe que está aí na faixa de 110, 115 dólares o Brent, tá? Então a gente vê que a empresa não depende tanto do valor do Brent, né? Claro que se o Brent for maior, né? Mais lucro ela consegue, né? Porém a empresa com o lifting cost aqui, ela consegue diminuir bastante o seu custo de operação, né? Como eu mencionei.
E aqui, o que eu mencionei de fato, né, a redução do lifting cost é a melhor e mais importante estratégia de proteção contra a volatilidade do Brent, tá? Então o Brent é uma volatilidade danada, né? A gente sabe, né, que o Brent é um sobe e desce, né? Muito grande, né? E por conta do lifting cost, a empresa consegue aí diminuir seus custos muito, tá? E aí, pessoal, falando um pouco particularmente aqui de cada campo, o campo de frade, que ela tem 100% de participação, como eu mencionei, produz aqui quase 16 mil barris por dia. E tem uma eficiência operacional aqui, pessoal, de praticamente 100%, tá? Nesse campo, tá? Então, espetacular. Aqui o campo de Wahoo, que como eu mencionei, só deve entrar em produção em 2024, tá? A empresa tem 65% de participação. O campo Cluster Polvo mais TBMT, que ela tem 95% de participação, que produz aqui quase 19 mil barris por dia, tá? Tem uma eficiência operacional aqui também de 97%, também excelente. E aí o campo de Albacora Leste, né, como eu mencionei, que tem 90% de participação. Falando um pouco mais sobre o campo, que teve seu contrato assinado aqui em abril de 2022 com a Petrobras, tá? Sobre o campo, ela tem um óleo aqui API 19, que tem um baixo teor de enxofre. Ela tem uma distância de 23 km aqui somente do campo de frade, tá? Então é muito próximo aqui um do outro. Ela tem uma reserva 1P aqui estimada em 280 milhões de barris, tá? Como eu mencionei, reserva 1P já é petróleo provado, né? Que ao extraído vai ser vendido, né? Então, pessoal, isso é somente questão de tempo, tá? Para a empresa conseguir produzir esses 280 milhões de barris aqui, tá? E aí ela tem uma previsão de abandono aqui desse campo somente em 2050, tá? Tem 30 anos aí tranquilamente para conseguir extrair petróleo. E aí ela fala um pouco sobre os seus planos de negócios nesse campo, tá? Os primeiros 18 meses de operação, ela deve ter um capex estimado aqui de 150 milhões que ela deve gastar nesse campo. E aí, após 18 meses de operação, ela tem aqui um capex estimado aqui por perfuração de poço, tá? De 70 a 75 milhões. E aí ela prevê até um abandono, né? Um capex estimado aqui de 800 milhões, tá? Nesse campo, tá? Então, o que de fato trará de lucro para a empresa esse campo aqui, não dá para contar, né? Vai ser um campo aqui espetacular para a empresa, tá? E aí, contando com o campo Albacora, né? Com o campo Wahoo, né? Então, como eu mencionei, a quantidade de barris aí da empresa deve multiplicar por 3, 4, 5 vezes aí nos próximos anos, tá? E aí, consequentemente, o lucro da empresa deve virar um monstro, né? Realmente. E aqui finalizando, o campo de Manati, que ela tem 10% de participação, que produz aqui quase 2 mil barris por dia, tá? E aí falando um pouco sobre a empresa, pessoal, ela que está com um valor de cotação aqui de R$ 21, tá? E aí em 2017, pessoal, a gente vê que o valor de cotação da empresa valia 50 centavos, tá? Somente. E aí, algumas semanas atrás, acho que chegou a bater aqui quase R$ 30, né? E aí agora, por conta de todo esse burburinho com a Petrobras aí, né? Governo tentando meter a mão de todo jeito na Petrobras, né? Isso fez com que a empresa também caísse, tá? Caiu aqui uns R$ 8, R$ 9, tá? Uma desvalorização grande, tá? Nos últimos dias aí. Porém, isso a gente sabe que isso é curto prazo, né, pessoal? O mercado é muito irracional aí no curto prazo. Com as notícias da Petrobras aí, o mercado ficou com medo, né? Porém, no longo prazo, com o lucro exorbitante aí que a PetroRio deve ter nos próximos anos aí, a cotação deve subir muito aí, tá? Nos próximos anos, com certeza. E aí, pessoal, de acordo com o modo forecast do Status Invest, tá? No qual especialistas aí recomendam compra ou venda, tá? Eles projetam para a empresa aqui, para a PetroRio, um upside aqui de 90%, tá? Para esse ano. Um preço-alvo aqui de R$ 41 praticamente, tá? Então, a empresa deve subir aí 100%, né? De acordo com projeções desses especialistas. E os mesmos especialistas recomendam compra forte para a empresa, tá? 7 especialistas aqui, dos 7 recomendam compra forte, tá? Então a empresa aí tá num patamar bem bacana aí para se investir, tá? Na minha opinião é a melhor petroleira disparada da bolsa, tá? Da bolsa brasileira. E aí olhando seus indicadores, pessoal, a gente vê que o PL dela é somente de 7,7 aqui, tá? O que para uma empresa estritamente é de crescimento, né? Um PL muito baixo realmente, né? Um PL de abaixo de 15 aí para uma empresa de crescimento já é espetacular, tá? E aí o PVP dela já é um pouco maior mesmo, normal, tá? Um 2,85. Empresa que tem dívida líquida negativa, tá? Então, espetacular. A empresa consegue fazer outras aquisições aí no longo prazo aí tranquilamente, tá? E aí a gente vê a margem líquida da empresa, 47%, espetacular. A margem líquida impressionante aqui, tá, pessoal? Um ROI aqui de 37%, também espetacular. E olha aqui os indicadores de crescimento da empresa, pessoal. A empresa cresce aí absurdo 60% em receitas e lucros, tá? Por ano, tá? Então, a empresa realmente crescendo demais aí nos últimos anos, tá? Empresa absurda aí realmente, tá? E aí, olhando a receita líquida e lucro líquido da empresa, tá? A gente vê que desde 2014 aqui é só subida, tá? Na receita líquida e também no lucro líquido também a gente vê só subida, tá? Então, não tem que falar da empresa, né? A empresa tá crescendo demais aí nos últimos anos, tá?
E aí também comparando a métrica lucro líquido versus cotação, pessoal. De acordo com o lucro líquido, a empresa deveria valer aqui cerca de R$ 166, tá, pessoal? Isso aqui é um absurdo, tá? E a cotação atual aqui está na faixa de 20 e pouquinho, né? Como a gente viu, né? Então, no longo prazo, isso aqui, a tendência é crescer, tá? Então, talvez a empresa aí seja a melhor empresa de crescimento na bolsa, tá? Então, uma empresa aí absurda, realmente, tá? E foi isso, pessoal. Análise completa da PetroRio, uma empresa absurda aí, realmente, né? Mostrei para você como a empresa deve crescer muito aí nos próximos anos, tá? A empresa deve multiplicar seu lucro aí em várias vezes, né, nos próximos anos. E todos sabemos, né, pessoal, a cotação segue lucro, né? Então a tendência é a cotação também subir junto, tá? E comenta aí embaixo, pessoal, o que vocês acham da PetroRio. Realmente uma empresa aí que vale a pena investir? E deixa aí nos comentários também, pessoal, que empresas você gostaria que eu analisasse, tá? E foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.